No palco do Rise Up Experience, Wagner Nolasco! Eu vou querer ir pro Brasil agora, sim. Minha profissão, sou pedreiro, em inglês pedreiro, que nem eu acreditei quando eu comecei a fazer essas contas. O Wagner, você fala assim, Wagner Nolasco é brasileiro. É brasileiro. Não vai precisar de tradução. O Wagner tem uma história incrível de alguém que migrou para os Estados Unidos e há 30 anos está aqui. Há 30 anos? 30 anos está aqui e montou uma empresa que cresceu muito, se tornou um player muito relevante no mercado imobiliário. E eu falei para ele, Wagner, vem cá, conta a sua história, como é que é para um brasileiro vir para os Estados Unidos, como é que foi o começo, e dá uma luz para a gente, porque a gente teve uma virada nessa última eleição, que faz alguns pensarem, o Brasil mudou de rumo, não mudou, será que é um bom momento para investir, não é? Qual direção seguir? E alguns estão pensando nos Estados Unidos como um lugar para construir o futuro, imigrar, e a última vez que eu estive com ele me apresentou um conteúdo tão bom, que eu falei assim, cara, se você puder, por favor, levar isso para o nosso grupo, eu ficaria muito feliz. Então, recebam com muito carinho, no palco do Rise Up Experience, Wagner Nolasco! Eu vou querer ir pro Brasil agora, sim. Pô, aqui nos Estados Unidos não tem isso. Bora com nós! Pessoal, boa tarde. Pô, não, é incrível, ó. Já tô aqui já, querendo tirar o blazer já. Pessoal, obrigado. Obrigado, Marcelo, toda a equipe. Falar um pouquinho da minha história para vocês. Tem um videozinho pequeno, 1 minuto e 20 mais ou menos, que conta um pouquinho da nossa história. Sou natural do Espírito Santo. Né, eu vim para cá, meu pai em 1991, durante um assalto ao Banco do Brasil, ele era funcionário do banco, foi baleado, tomou vários tiros, veio a sobreviver, e aí nessa mudança toda de vida que nós tivemos, minha família decidiu migrar para os Estados Unidos. Vou contar um pouquinho da minha história, podem me parar a qualquer hora para poder dar qualquer tipo de explicação para vocês, que vai ser um prazer. Wagner Nolasco was born and raised in Brazil and immigrated to the United States in 1993. This is when the American dream was born in his heart, and he became certain that this was the place he would live for the rest of his life. He faced many challenges. Wagner started working at a very young age as a valet parking attendant. At the age of 17, he started his career in construction as a supplier. He found to be working with big builders and developers as a starting point for his next business, the amazing world of real estate. Wagner has always been a dreamer, a conqueror, and a giver. His companies, his accomplishments, and now his books are part of a legacy he is building for future generations. He has inspired real estate investors across the United States. Então, pessoal... Bem... Acho que nem todo mundo é da capital, né? Minha família não é da capital, minha família é de uma cidade do interior do Espírito Santo, chamado Guaçuí, que só tem um semáforo. Se você passar segunda, você já nem vê a cidade, né? Então, assim, viemos de meu avô era fazendeiro, nunca teve nível superior completo, teve bastante sucesso, mas foi realmente nos Estados Unidos que nós viemos realmente a conquistar o nosso mercado, né? O nosso espaço, com muito trabalho, dedicação, muito trabalho. Não é fácil aqui, não venho para cá falando, não, olha, vou trabalhar 8 horas por dia no escritório que vai dar. Não vai. Né? Na verdade, você só colhe o que você planta. Deus só te dá a chuva para irrigar a sua plantação. Né? Então, vim dessa cidadezinha pequena, tive a oportunidade de participar de 3 livros já. Nós ganhamos a Amazon Bestseller aqui nos Estados Unidos em mais de 31 categorias. Tive a honra de participar de um livro com o Simon também. I had the honor to participate in a book with Simon as well. Que o Simon, não sei se vocês sabem, ele está entre, assim,
os top 10 speakers dos Estados Unidos. Ele é uma pessoa fantástica, ele é um cara que realmente conquistou também o lugar dele com muito trabalho, e hoje é um irmão que a gente tem aqui também, né? Foi ele, inclusive, que me apresentou para o Marcelo. Então, nós dois moramos em Orlando, rapidinho a nossa história. Nós moramos em Orlando, temos um amigo em comum, que quem gosta de motivational speech, né, motivational speakers, eu não sei se vocês conhecem várias pessoas. Nós temos, por exemplo, o Jim Rohn, que foi hoje o pai o sócio do Jim Rohn por 18 anos, me apresentou o Simon. Eu estava em Dallas, no Texas, o Simon também, e ele falou, olha, quero te apresentar 2 amigos que moram em Orlando, então nós fomos nos conhecer no Texas, e ficamos amigos morando quase no mesmo condomínio. Você vê como é que a vida é. O Jim Rohn treinou... O Jim Rohn, é isso. O Jim Rohn, na verdade, ele foi a pessoa que inspirou o Tony Robbins. Não sei se você conhece o Tony Robbins, né? E é um cara, assim, que se você começar a ver a história do Jim, é incrível. E ele, realmente, o Tony Robbins, foi um dos discípulos do Jim Rohn, e o sócio do Jim Rohn por 18 anos é muito amigo meu e do Simon, que é o Kyle Wilson. Opa, de novo não. Aí, vamos lá. Esses são os livros no qual eu participei. Você conhece esse cara aqui, ó? O Simon, né? Então nós já participamos em livros com grandes personalidades dos Estados Unidos, jogadores de futebol da Liga Americana, né? Da NFL, jogadores da NBA, técnicos da NBA, por exemplo. Deixa eu achá-lo aqui. Esse jogou no Dallas Cowboy, o Chris Gronkowski. Bob Bodine é um ícone aqui nos Estados Unidos na área de speak. Brian Tracy, quem conhece o Brian Tracy? O cara é um aviãozaço também. Então, assim, é uma honra para mim poder participar, né? Esse aqui, ó, Kevin Eastman ganhou o título do NBA Championship de 2008 pelo Boston Celtics. Então, assim, pessoas que são muito influentes, e eu, de Guaçuí, Espírito Santo, com 28 mil habitantes, chegamos aqui, né? O que isso quer dizer para vocês? Nada é impossível. Nada é impossível. Hoje eu acho que foi o senhor que perguntou sobre sucesso, né? Teve uma pergunta aqui que ficou marcada na minha mente, que foi perguntado para o Simon. Por que nós sacrificamos a nossa vida buscando o sucesso e largamos a família? Porque sucesso é relativo. Para uns o sucesso é o dinheiro, para outros o sucesso é a família, para outros o sucesso é a saúde, né? Então, assim, sucesso é uma coisa que não se tem uma resposta para tudo. Mas o mais importante é saber que sem família, sem saúde e sem uma base, nunca se vai ter uma plenitude de vida, né? Então é isso que a gente tem que buscar. Porque o sucesso, isso tudo aqui, ó, espero que a gente tenha deixado um legado, mas só minhas filhas, netos vão saber, né? Bem, eu em 2017 fui agraciado com o prêmio de Lifetime Service Award do presidente Donald Trump pelo meu serviço. Acho que vocês puderam ver, né? Eu fui comandante da Guarda Costeira Americana e, graças a Deus, há 22 anos estou no mercado imobiliário e a gente conseguiu construir uma empresa bastante grande aqui nesse mercado, mas foi um dos grandes achievements que eu tive. Foi esse award que eu ganhei da Casa Branca do presidente Donald Trump. Não vamos falar de político, se vocês gostam dele ou não. Bem, minha profissão, sou pedreiro, em inglês pedreiro, né? Formação acadêmica, tenho algumas formações na área imobiliária também por Harvard, né? Que não quer dizer nada, mas conta um pouquinho. Entrei no mercado brasileiro muito recente, foi realmente graças a amigos que têm me ligado, desesperados. Wagner, pelo amor de Deus, o que eu faço? E a minha resposta era, eu não sei, eu trabalho para o mercado 100% americano, né? Então fui me aprofundar, como que a gente consegue bons advogados, contadores, para ajudar essas pessoas a fazerem realmente essa dolarização parcial ou integral do patrimônio. E aí nesse ano somente, a gente começou nos últimos 3 meses a trabalhar com uma empresa bastante legal de PR e algumas mídias, né? Jornal de Brasília, nós tivemos uma publicação com 2.600.000 views, né? O Dia, que eu acho que é do Rio, 12 milhões. A Gazeta do Espírito Santo, que é da capital, eu sou do interior, 5 milhões de views. São algumas só para mostrar um pouquinho para você da nossa história, né? Isso aqui eu preparei para vocês para poder mostrar que nem eu acreditei quando eu comecei a fazer essas contas. O valor de imóveis que nós já entregamos. Esse valor, ele equivale a mais ou menos 3.111 imóveis que nós já entregamos nos Estados Unidos em 22 anos.
Mas o que isso aqui representa, né? Só para falar um pouquinho da minha empresa, nós somos especializados em renda recorrente de aluguel. Eu não faço condomínios para vender para moradores. Todo produto que nós fazemos é vendido para investidores que querem fazer uma carteira imobiliária para uma aposentadoria, para um plano de sucessão. Então esse é o meu negócio. Exemplo, dia 1º pode ser segunda, quarta, domingo, eu posso estar em Cancún que o meu aluguel vai entrar, né? Então o melhor dia do mês para mim é o dia 1º. Então vamos lá. O que isso representa anualmente em renda para os nossos investidores, né? Claro que a maioria dos nossos investidores, eles têm a titularidade da propriedade, ou seja, eles fizeram a aquisição e hoje essa propriedade é gerida parcialmente por nossa empresa, mas eles têm o livre-arbítrio de contratar qualquer empresa no mercado. Então nós geramos anualmente 69 milhões de dólares em aluguéis hoje para os nossos investidores no decorrer de 22 anos, né? Isso acho que o dólar agora está meio bagunçado, mas 345 milhões de reais. E aí a gente vai botar para vocês o que é essa renda mensal, 5.755.000, né, 28 milhões de reais mês. Isso aqui, na verdade, são por dia, são 191 mil dólares por dia de rentabilidade. E aí, por que não? A gente tem parte hoje? Oi? Eu não sou o Silvio Santos, né? Quem quer dinheiro, quem quer uma casa. Mas com certeza. Olha, deixa eu te falar, por que não é isso? Por que não? Mas na verdade, o que a gente coloca? Isso aqui é uma renda mais ou menos de faturamento por hora que a gente gera, né? E por que não por minuto? Né? O tempo que a gente está sentado aqui, a gente está rendendo hoje, eu não, né? As casas, os imóveis estão rendendo 133 dólares por minuto. No final dessa apresentação, provavelmente nossos investidores já ganharam aí 30 minutos, vamos lá, 3 vezes 6, 18 mil reais? Aproximadamente. Então o meu orgulho é ajudar pessoas a realizar os seus sonhos, independente de quais sejam eles, né? Os americanos sentam conosco, a gente faz um planejamento para eles. O que é o planejamento? Quanto que você ganha? Quanto tempo você ainda quer trabalhar até se aposentar? Quanto de renda você tem hoje disponível de dinheiro para poder fazer o investimento? E a gente cria um planejamento dentro da realidade daquele investidor para que ele consiga atingir o sonho, né? Que é realmente uma renda recorrente. Aí, prontinho. Então, esse é mais ou menos o nosso grupo de empresas, né? Nós temos a Mary Homes, que é uma construtora, então nós fazemos tudo. Nós temos uma incorporadora, uma construtora, uma brokerage, que é uma companhia imobiliária, nós temos uma gestora imobiliária que faz a gestão e nós temos uma empresa seguradora também registrada com o estado da Flórida. Então, quando o cliente chega para poder comprar um imóvel conosco, nós fazemos toda a parte, nós somos o que a gente chama aqui de vertically integrated, a gente faz toda a parte de verticalização do investimento, desde a incorporação, construção, a venda, a gestão e a parte de seguro também. E aí, Wagner, por que você faz isso tudo? Porque o meu objetivo é sempre maximizar o ganho do investidor. Por exemplo, os juros subiram nos Estados Unidos recentemente, todo mundo sabe disso, né? Então, como nós temos a gestora, eu posso falar, vou te dar 1 ano de graça de property management, que é a gestão do imóvel, para que você consiga maximizar a sua rentabilidade. Então, como a gente tem todas as empresas, a gente não precisa ganhar em tudo, a gente pode sempre estar pensando como o brasileiro, como realmente ajudar o investidor, que o nosso objetivo é esse. Quanto mais o investidor ganha, mais ele compra, é bom para todo mundo, né? Obrigado, Marcelão, você é fera. Esses são alguns empreendimentos que a gente tem agora. Nós temos 3.270 lotes já comprados. Nós fizemos um land bank, né, há mais ou menos 8 anos atrás. Eu ouvi uma frase que sempre ficou comigo, que é: Deus não faz mais terra, não tem mais terra. O que está aqui, a não ser que você vá para Dubai, né? Construir ilha lá e tudo. Então, assim, a gente começou a fazer uma aquisição bastante robusta de terrenos. Então, tem terrenos hoje que valem 50, 60 mil dólares, que nós pagamos 500 dólares, 1.000 dólares. Isso há 8 anos atrás, né? E foi realmente o que nos dá um edge de competitividade bastante grande hoje. São alguns dos nossos empreendimentos. É bastante interessante que você vai ver, tem muito nome aqui de pessoas, né? Então, uma da filosofia da nossa empresa é que primeiro vem as filhas. Então, todos os filhos e filhas de parceiros, sócios, amigos e nossos, claro, viram projetos. Então, então lembra que a gente está falando de legado, de carinho, de sucessão.
nada mais importante que para um pai, para a mãe e os filhos, né? Então a gente tenta realmente, tudo que tem a ver com os nossos empreendimentos tem a ver com o nome das nossas famílias. Né? Vamos botar o Benny, né? Recentemente nós tivemos a iniciativa, né, falando um pouquinho do estado da Flórida, que é bem importante. Não sei se vocês sabem, mas hoje existem 2 estados que são grande potências de crescimento nos Estados Unidos. O primeiro é a Flórida, né, o segundo é o Texas. Por quê? Porque nós somos pró-business. Nós somos os estados que nós não temos o imposto de renda municipal e estadual, somente temos o imposto de renda federal, que na Califórnia você paga municipal, estadual, federal. Então quase que 45%, 48% da sua renda, ela é realmente direcionada a tributo. Na Flórida não. Nós somos um estado extremamente pró-business, eu sei que não vamos falar de política novamente, mas nós tivemos um governador que navegou extremamente bem durante o Covid e nós tivemos uma reabertura do estado muito rápida, fazendo com que grandes empresas viessem para o estado da Flórida. E nisso, hoje nós temos um dos maiores, o que a gente chama de Net In-Migration. O que é o Net In-Migration? É a migração interna de pessoas de um estado para outro. Então, tanto o Texas quanto a Flórida, a gente tem realmente um bastante crescimento. Na Flórida, nós construímos aproximadamente a 1h30, né, de Orlando, inclusive da última vez, tanto o Marcelo quanto alguns outros companheiros da palestra foram visitar algumas obras conosco. E essa é uma empresa que a gente recentemente abriu no Texas e esse é o nosso primeiro projeto fora da cidade de Orlando. São 61 casas no West Texas, né? Nós fizemos uma parceria com a maior empresa de engenharia da parte oeste do Texas e esse é o nosso primeiro projeto fora do estado da Flórida, que são 61 residências, todas para aluguel. Esse é um projeto bem diferenciado, o produto é um pouquinho de mais alto padrão. Bem importante falar, eu faço Minha Casa Minha Vida. Então o produto que a gente faz é um produto mais barato, de acessibilidade maior, porque esse é o que realmente a gente vê que é um produto que é a prova de bala, né? Que pode vir em recessão, exato. Né? Imóvel de alto padrão ele não te vai dar um retorno. Imóvel dentro da cidade de Orlando provavelmente não vai te dar um retorno. Então a gente foca mesmo em produtos em mercados secundários e terciários. Esse é um produto bem diferente, que a gente está fazendo um produto um pouquinho de mais alto padrão, mas a razão que nós estamos fazendo é que a maior empresa de fabricação de mussarela dos Estados Unidos se chama Leprino. E eles estão montando uma fábrica aproximadamente a 2 milhas do nosso projeto. Então, hoje nós temos contratos ativos com grandes empresas dos Estados Unidos. Então, por exemplo, a SpaceX do Elon Musk é uma empresa que a gente tem um contrato ativo que todos os engenheiros que vêm realmente se relocando para a área de Palm Bay, Cocoa Beach, aquela região da NASA, nós temos casas prontas, novas, que a gente dá preferência para eles para relocação dos engenheiros. Mesma coisa a gente está fazendo com os executivos da Leprino nesse condomínio. E a gente fez um pouquinho diferente. Então aqui a gente oferece a internet inclusa, a parte de eletricidade também já inclusa, que a gente tem bastante eficiência energética, né, contabilizado no projeto. E aí a gente fez esse projeto de 61 casas para esse grupo que está construindo essa fábrica de mussarela. E isso vai ter uma rentabilidade aproximada, estimada para nós, de $140 mil mensais. Então, assim, eu gosto de tudo que trabalha para mim. Eu não gosto, né? Eu acho que o nosso dinheiro tem que trabalhar para a gente. Mas nada disso importa. O mais importante aqui é você. Né? A gente não está aqui para falar de mim, não estou aqui para falar da minha empresa. Eu estou aqui para poder responder perguntas para vocês, falar um pouquinho da nossa história. E o pessoal tem me pedido, mas e aí, o que você investe? Porque eu tenho um bastante grande hoje e aonde eu vendo. Então eu como do meu própria comida. Se você é dono do restaurante e você não come no seu restaurante, é um red flag, né? Então um pouquinho só um exemplozinho, né? Zaquinha. Eu não gosto quando fica branco assim, eu não entendo. Desculpa, pessoal. Enquanto ele arruma aí, vocês querem fazer alguma pergunta? Eu quero. Vamos lá. Eu vi que de todas as empresas que você apresentou que faz parte do grupo, você tem uma cadeia que vai desde o início ao final, incorporadora, construtora, gestora, a empresa de seguro, tudo. Mas eu não vi ali, e pelo tipo de condomínio que é construído, parece que ele tem todo um serviço de manutenção. Mas eu não vi dentro daquela linha
né, aquela linha ali que você oferece na totalidade, a terceirização do serviço dentro desses condomínios? Ótima pergunta. Tudo fica dentro do property management, né? Então, assim, em condomínios grandes, nós temos pessoas que ficam, geralmente, não sei se você conhece, mas em Nova York aqui também existe a figura do super, né? Que é uma pessoa que reside no condomínio, tipo um síndico, mas ele é funcionário, ele ganha por isso, ele tem uma moradia grátis e ele faz a parte de manutenção. Dependendo do tamanho do condomínio, a gente tem um número suficiente de pessoas qualificadas para fazerem manutenção. Outra coisa que é diferente do Brasil, aqui não existe um pedreiro faz tudo. Então a pessoa que vai bater o radier, ele faz o radier, a pessoa que faz a parte elétrica só faz elétrica, a pessoa que faz a parte de hidráulica só faz hidráulica. Então, dependendo do tipo de problema e de serviço, se contata empresas terceirizadas que prestam esse serviço. O construtor aqui nos Estados Unidos, eu estou falando dos maiores, Lennar, D.R. Horton, nacionais, eles não têm um funcionário a não ser a parte de gestão de obra. Todos os trabalhadores são terceirizados. Porque uma pessoa, um pedreiro no Brasil, que faz o radier e que faz o piso, ele não, né, aqui a gente fala, né? Não, eles são. Geralmente, se você faz tudo, você não é bom em nada. Isso que eu ia falar. Né? Não é bom. Então, assim, eu acho que é mais ou menos isso. Não deu, Zequinha? Não sei se respondi a sua pergunta. Um pouquinho do que eu falo para vocês, né, que a gente, não sei o que está acontecendo aqui. É isso mesmo. Mas não está comendo o slide, não? É isso mesmo? Não, ele está pegando aquele... Tá, então tá bom. Sim. Você, pelo que eu entendi, se você vende só não vende para o cliente final, né? Você Correto. vende só para o investidor. Perfeito, isso. Esse é o nosso produto. Um pouquinho sobre a independência financeira que eu falei para vocês, né? Eu adoro moto, eu já fui de Key West pro Alasca de moto, então assim, em 2017 eu bati a cabeça. Minha esposa sempre falou, você não pode passar Natal e tirar férias, você sempre inventa uma bagunça nova para o próximo ano, né? Então assim, eu em 2016 inventei que em 2017 eu ia virar policial, que meu sonho era se tornar policial. E aí fui para academia de polícia, eu era o mais velhão da classe e tudo, e me tornei policial da cidade de Claremont. Então assim, muita coisa legal que você vive, né? Eu acho que são seus sonhos, seus objetivos, né? O meu sonho é retornar para a comunidade que me acolheu e me deu tanto, então eu sempre quis servir. E não vou te falar que a adrenalina também é muito boa, né? É muito gostoso você correr, prender o bandido, jogar no chão. É muito gostoso. É muito gostoso. A gente sente falta, Né? Então, assim, não, cara, é uma adrenalina que não dá. Então, eu queria mostrar para vocês o que a gente faz para o público americano, tá? Um pouquinho disso é o seguinte, primeiro a gente faz o estudo de mercado. Tem viabilidade, dá aluguel, a gente contrata empresas aqui no mercado, por exemplo, a John Burns, ela faz relatório da parte demográfica, qual que é realmente a idade populacional, os 2 membros da família são empregados, qual que é a renda média. Nós nos reunimos com as prefeituras, aqui os planos das prefeituras já tem plano para os próximos 20 anos. O que vai crescer, qual que é a área industrial, residencial, né? Então, assim, as ruas comportam o tráfego ou não, os bombeiros têm o número de contingente de pessoas para crescer, a polícia também, e tudo isso é muito importante. Por quê? Se você vai numa cidade na qual o plano diretor dela não permite o crescimento tão acelerado, tem uma taxa chamada Impact Fees, que são taxas adicionais que nós, como incorporadores e construtores, pagamos para a cidade para contratar mais pessoas, mais bombeiros, mais policial. Nós nos responsabilizamos pelo alargamento das vias públicas. Então, assim, se não tiver no plano diretor, o terreno pode até ser barato, que não viabiliza a construção. Então, são dados muito importantes de estudo de mercado que a gente faz previamente comprar um terreno, né? É isso, né? Primeiro você tem que estudar o mercado e definir o valor. Segundo é o seguinte, quanto que você precisa ganhar por mês? Né? Eu tive um cliente agora que ele precisa de $100 mil por mês. Ele veio do Brasil, né, de Santa Catarina, não vou falar o nome, da área têxtil. Eu falei, cara, 100 mil não precisa disso. Ele falou, você não conhece a minha esposa. Eu falei, opa, eu já não, né? Eu não me meto. Mas, então, a gente fez um planejamento para ele, qual que é o tempo que ele vai fazer a aquisição dos imóveis, qual que é o tempo de rentabilidade para que ele consiga atingir. O seu número pode ser 10 mil, 5 mil, 20 mil, é individual.
Como que a gente vai planejar suas finanças? Bem, Wagner, eu tenho uma rentabilidade de R$1 milhão por ano, mas eu gasto 900 mil. Então só tenho 100 mil dólares, 100 mil reais de disposable income para poder reinvestir. Então a gente vai fazer um planejamento. Olha, em vez de 15 anos, você vai demorar 18, 20. Né? Construir um plano de negócio, que tipo de produto que você gosta? Porque quando se fala na área imobiliária, você tem industrial, comercial, escritório, residencial. Eu gosto da área residencial. É onde eu comecei, é onde eu fiz, e hoje a gente só constrói propriedades novas que dão uma rentabilidade maior e o que a gente chama de CAPEX, que o custo realmente de manutenção é reduzido, porque tudo novo, está na garantia, então a gente preza por isso. Né? Garantia de construção aqui, quanto tempo? 1 ano. Nós damos 1 ano, 12 meses de garantia. Nós temos o que a gente chama de Manufacturer's Warranty, que, por exemplo, o ar-condicionado, o compressor tem 5 anos, os shingles têm 15 do telhado, mas aí a gente estende, realmente, da indústria que produz o equipamento. Então a geladeira, o cara que produz a geladeira da garantia dele, são garantias adicionais. Nós somos, no estado da Flórida, obrigados a dar 10 anos de garantia na parte estrutural. Estrutural, tá? Estrutural, 10 anos. Acabamento é 1. Acabamento a gente dá em 1. Tá? E o último, claro, que é como você consegue multiplicar o seu portfólio. Né? Então, nos Estados Unidos, a gente usa muito alavancagem. Por quê? Até o ano passado, os juros eram muito previsíveis. Né? Logo antes do Covid, nós tínhamos um nível de inflação quase que zero, né? E a gente conseguia planejar bastante. Então, por exemplo, mais de 40% do portfólio de aquisição de imóveis dos Estados Unidos tem um juro inferior a 3%. Então, assim, 3% fixo por 30 anos. Hoje, se você vai comprar uma residência, a gente consegue 6, 6,5% como americano, fixos por 30 anos. Né? Então, nós somos um dos únicos países do mundo que a gente consegue fazer um financiamento imobiliário fixo por 30 anos. Né? Então, isso é fantástico. Né? Exato, existem planos de financiamentos para estrangeiros também, mas você vai fazer aí de 5 a 7 anos e ele não é fixo por 30. Você vai ter que refinanciar depois de 5 a 7 anos. Pelo menos já não é 13,75. Né? Exato. Né? Então, já é outra realidade. E aí, assim, a área imobiliária, para mim, eu não tenho estoques, eu perdi muito dinheiro nisso, então não sei brincar, então saí do parquinho e botei dinheiro em imóvel, que é uma área que eu realmente acredito bastante, tenho bastante. Sim. Para você fazer as obras, aqui tem muito também aquele investimento de banco, com a construtora, ou você faz recurso próprio? Temos, só que assim, você tem que ter um histórico muito grande, né? Hoje nós temos mais ou menos 300 milhões de dólares em créditos de construção com bancos aqui. Então a gente faz a aquisição do terreno, a gente entra com aproximadamente 30% do valor total da obra. Então uma obra de 100 milhões, a gente traz 30 milhões, 70 é alavancado pelo banco. Na época que você começou, qual que era o percentual? Me ferrava, zero. Você tinha que tirar... Tinha que bancar... porque você tem que ter um histórico. Tem que ter o histórico. Se você não tiver o histórico, e aqui é muito, muito legal, né? Eu acho que é um brasileiro sem CPF. Você não tem como ter métrica, você não tem histórico, você não consegue abrir conta em banco. Então, quando você começa nos Estados Unidos, se você não tiver um CPF americano, um Social Security, você fica muito limitado como você consegue crescer. E para a empresa é a mesma coisa. Nós temos aqui o EIN, que é o CNPJ da empresa, que faz realmente essa manutenção e guarda esse histórico, né? Esse tipo de investimento que você faz é um daqueles que pode ser utilizado para green card? Não, infelizmente não. Existem empresas específicas que fazem esse tipo de investimento, né? E aí é muito mais complexo, a gente não quis se adentrar, até mesmo porque, não vou falar mal, mas muitas empresas entram nisso e realmente depois não dão o green card. Não é que não entregam o imóvel, é que as regras para você tem que a contrapartida. Exato. Seria... Olha, um exemplo aqui que não é para falar mal, mas o Orlando City Soccer, né, que é um time gigante de futebol aqui, de soccer, né? Eles fizeram um projeto para a construção do estádio deles com a EB5 para dar o green card. Muito poucas pessoas conseguiram o green card no final porque eles não conseguiram cumprir o número prometido de empregos gerados naquela obra. Então é um mercado que assim é bem complexo, existem empresas especializadas nisso, muito boas, mas a gente não entra. Nosso negócio é a renda recorrente mesmo. Eu fico no meu quadradinho ali que a gente é bom para não errar, né? 5 minutinhos para a gente poder
Muita gente pergunta o seguinte, como é que faz para poder trazer o dinheiro para cá? Então, assim, não sou advogado, não sou contador, mas a gente realmente se especializou em identificar bons parceiros para que a gente pudesse fazer isso. Então, número 1 é efetuar consulta com profissionais para entender valores e objetivos de investimento, né? 2, abrir uma estrutura de uma empresa nos Estados Unidos, que a gente sempre recomenda, por quê? Você como pessoa física, você tem muito liability, né? Então é bom sempre você ter uma empresa, que aqui o véu corporativo, né, ele realmente funciona e você está blindado. Se não for realmente, se você não cometer crime, sonegação, qualquer tipo de, realmente de crime, você está blindado pela empresa. Não avança, exato. Se for crime, né, alguma coisa nesse sentido, sim. Estruturação, né, da remessa do capital para os Estados Unidos com menores taxas, então você tem como fazer isso tem empresas que fazem, não a gente, né, com o IOF de 0,38, que é bem irrisório, se você fizer essa estruturação, né, e aí você consegue realmente investir e receber seus aluguéis. Me pediram para fazer alguns exemplos anteriores de investimentos que a gente trabalha para o público americano e quais são as rentabilidades, para vocês terem uma ideia. Investimento... Claro. Fazer a foto disso aí. Depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar a apresentação para o Marcelo também. E aí, mais ou menos, né, quem chegar para você falar que vai te dar 1.000.000% de retorno aqui realmente não mora nos Estados Unidos. Então, assim, os ganhos aqui são muito conservadores. Numa residência de 300 mil, nova, por exemplo, de 4 quartos, 2 banheiros, ela te dá de aluguel mais ou menos 6% ao ano e 4% de valorização imobiliária, tá? Então, mais ou menos uma rentabilidade mensal de 0,5, que também não é ruim, e o tempo de resgate de 36 meses. Eu percebo no Brasil, né? No Brasil a gente fala 0,7, né? 0,8, infinito. Aqui tá mais ou menos isso. Eu não sei no Brasil. Eu te falar a verdade, eu tenho até vergonha, que eu nunca trabalhei no Brasil. Oi? Esses valores estão bem conservadores, né? E super, eu sou assim, hiper, super, mas você está contabilizando, né, o retorno do aluguel mais a valorização imobiliária. Wagner, né? Mas isso é considerando se o imóvel estiver alugado, ou a empresa, ela garante, ela já paga o valor do aluguel? Não, realmente você vai coletar o aluguel mediante o imóvel alugado, correto. Então a gente tem que considerar a ociosidade do imóvel. Sim, aí vem uma outra pergunta. Hoje nós temos 100% de ocupação em todos os nossos imóveis. E quando a gente lista um imóvel para aluguel, a gente tem de 40 a 50 aplicações de aluguel hoje. Por quê? Porque é muito pouco imóvel sendo introduzido no mercado, principalmente novo. Né? Então tem uma diferença bastante grande. Um padrão que reflete o desejo das pessoas. É todo um estudo, né? Quem manda na área de aluguel são as mulheres. Então o que elas buscam? Cozinha e master. Né, se você tem uma cozinha, master, o quarto master, né, então você tem que ter um closet que é um walk-in, você tem que ter granito, você tem que ter, né, tile nas laterais da... Você aluga ele imobiliado? Não, sem mobília. Tá? Aqui a gente só faz aluguéis anuais. Tá? Eu vou tentar terminar aqui rapidinho e depois a gente já... Isso é um produto novo que a gente está trabalhando. O investidor pode optar essa questão se o aluguel anual ou não. Na verdade, todos os imóveis que nós construímos são os aluguéis anuais. Nós não trabalhamos com imóveis de, por exemplo, de férias, tá? De short term. A gente pode te ajudar a conseguir alguma coisa aqui, te mostrar, mas o nosso foco é renda recorrente anual. Tá? Isso aqui é um produto que a gente começou agora, são casas de aço galvanizado que a gente está começando a trazer agora, da China inclusive. E por que a gente está fazendo isso? Baratear o custo, né, e aumentar a velocidade de instalação. Então a gente comprou agora 104 terrenos no Alabama e a gente está fazendo um teste, o nosso primeiro empreendimento desse tipo, e está indo super legal. O único estado dos Estados Unidos que usa bloco de concreto para construção é a Flórida. Os outros 49 estados usam madeira. Por incrível que pareça. Então a gente melhorou isso trazendo o aço galvanizado e começando esse tipo de construção. Não, mas os mesmos testes que tem que ser feito para o bloco de concreto, a gente tem que passar também tanto na madeira quanto do outro. Mas é uma questão de durabilidade mesmo e rapidez, porque ele já vem pré-montado. O que é esse aço galvanizado? É um ferro mesmo que ele não tem a tendência a não enferrujar. Desculpa, Marcelo, Tô um pouquinho sem tempo, aqui mostra um pouquinho como chega a casa, como a gente... Isso aqui são 6 semanas, a gente consegue concluir... Rapaz, Claro! O tempo de resgate aí
o resgate do quê? Isso aqui é para o mercado americano traduzir, tá, pessoal? Nós temos um fundo que é uma 506C, que é um fundo imobiliário registrado com a SEC, que é a SEC americana, que é a CVM do Brasil, né? Então, os nossos investidores, quando eles fazem os aportes, essa mais ou menos é a rentabilidade prevista anual do nosso fundo. Você usou o resgate do quê? O resgate do capital. Capital de 18 meses? Sim. Não, se você quiser vender. Não. É. Aqui é o seguinte, você investiu $50 mil, você vai ter um tempo de resgate entre 12 e 18. Oi? O outro você vai ser proprietário do imóvel. A gente calculou um resgate 36 meses, mas você pode vender em 1 ano, 2 anos, 10 anos ou não vender, né? Existe a possibilidade de morar? Obrigatoriamente Pode. precisa alugar. São áreas secundárias e terciárias que são imóveis mais simples, mas sim se pode residir. Me desculpe. Claro, por favor. Eu queria entender realmente a matemática. Por quê? Porque assim, se eu possuo uma conta de $50 mil, o payback dos $50 mil, ou seja, em 18 meses eu vou ter o retorno de $50 mil. Nós vamos pagar o retorno em 12 meses. Tá? O payback vai ser entre 12 e 18 meses, por quê? A gente pode estar no processo no meio de uma construção, a gente não tem como te retornar integralmente o capital. Então a gente vai terminar, fechar aquele ciclo, entregar a casa para que a gente possa realmente... Rendimento de 10%. Correto, é 10% ao ano, 12 meses. Exato. Exato. Normalmente o resgate é 12 meses, tá? Com 10% de juros ao ano. Aí se você for para 100 cotas de $100 mil, são 12% ao ano, que é 1% ao mês, pago uma vez ao ano, no vencimento aniversário, e o tempo de resgate é igual. Tá? É só mais ou menos para vocês terem uma ideia. E aí, eu quero deixar vocês com uma frasezinha que é bastante legal. 2 coisas que eu já aprendi na minha vida, né? Outro dia me fizeram uma pergunta, Wagner, você é um cara de muita sorte. Eu falei, rapaz, engraçado, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? Então essa foi a primeira. E existe uma pessoa chamada Zig Ziglar, que ele é amazing. Ele fala, você vai conseguir tudo que você quiser na vida se você ajudar muitas outras pessoas a conseguir o que elas querem. Né? Não se traduz tão bem como é em inglês, mas isso é uma coisa que eu acho o seguinte, se você quer crescer, ajude a outra pessoa que está do seu lado a crescer, que você vai ter sucesso. Obrigado pelo carinho. Foto. Picture, vamos lá. Come, Simon. Let's take a picture. Do a selfie. We're gonna do a selfie and we're gonna do a video. Okay. Bora pra cima! Aí, vamos lá. Agora eu vou fazer o vídeo, hein, pessoal? Agora aí, vídeo. Vídeo! Vídeo! Brasil! 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 Vai ter energia, vem. 2, 3, vai lá, Brasil!